Quando o professor falou lá, né, do projeto, a gente não faz nada sozinho, né? É uma grande rede e o senhor é uma delas aí, né? Várias pontes, o João tá ali na filmagem, o Thiago, Sansão, o Daniel, o Cia, todo mundo, o Paulo, a Giovana, então é uma grande rede. Vocês também são uma grande rede, né? A presença de vocês, né? Seja estudante do IDC, seja os que já vêm há 9 anos aqui, né, prestigiando esse espaço, a Saraiva que cede esse espaço, tudo isso é uma grande rede e uma conexão voltada para a gente compartilhar, para fomentar conhecimento. Eu não vou estender, Paulo com a palavra, então vai falar sobre o tema do livro dele. Preparem as suas perguntas aí, temos 3 livros e eu também tenho alguns questionamentos para os professores aí. Obrigada. Obrigado, Carmela. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui ouvindo essas músicas e ouvindo essas pessoas falar. Para mim é um privilégio, eu espero poder não passar vergonha aqui. Quero agradecer a todos os apoiadores, ao IDC, a Sarai, e não se preocupe que eu não vou falar do meu livro, vou usar o título. Porque eu quero ser coerente com o que está acontecendo aqui, está acontecendo uma coisa muito legal, que é essa interligação não só de pessoas, mas de setores, essa interligação de vários elementos do nosso mundo, que é o que está faltando. A minha parte sobrou a falar um pouco de direito, um pouco de justiça, mas isso já foi falado aqui de certa maneira. Que justiça é essa, que é injusta, e que se trouxe ao final uma coisa muito importante, o ensinamento cristão, há mais ou menos 2014 anos atrás, né? Você sabe que a professora Giovana, ela falou da época do crescimento do nacionalsocialismo, essa ascensão de uma extrema-direita, que, saibam ou não, está crescendo hoje de novo. Nas últimas eleições na Europa a gente viu isso. Que no Brasil está acontecendo também. Quais são os fatores que estão por trás disso? Por que isso está acontecendo agora? Por que a gente não aprendeu nada com a história? A gente estava comentando antes e que o que está faltando no direito é essa ligação com as pessoas, com a arte. O que é a arte? A arte é o que da vida, é o que nos lembra de que não somos máquinas, de que não somos seres puramente racionais, né? Aquele famoso erro de Descartes, cortou a cabeça fora, a cabeça é perfeita. E daí o que a gente lembrou que no direito não faz muito tempo, a gente tinha a teoria pura do direito, em que uma ideia de que a gente consegue extrair da sociedade um néctar puro, limpo, asséptico, e a partir dele a gente regularia tudo. Napoleão teve a pretensão de fazer um código, o Código Napoleônico. Só uma curiosidade, ele queria que fosse eterno aquilo, naquelas regras lá estava regulada a sociedade para sempre. Veja que pretensão é essa dos modernistas, essa revolução iluminista de razão. Então aqui os municípios vão lembrar que nós não somos só razão. Então aqui o professor Jorge falando da arte para nos lembrar que nós não somos só razão. E Nietzsche que nos lembrou também, ele disse assim, isso aí, depois o professor me corrige, mas eu tenho quase certeza que eu li no livro dele. Alguns precisavam de haxixe, como eu precisava de Wagner. Então é essa saída da verdade, para que a verdade não nos mate, para que essa ciência pura não nos mate, para que nos tornarmos máquina não nos mate. E o direito está tão chato, e as palestras de direito são tão chatas exatamente por isso. O direito está morto. Por quê? Trazendo Nietzsche de novo, se Deus está morto, mas por que ele está morto? Não é que ele nunca existiu. Ele está morto porque nós nos matamos no modernismo, com aquela separação entre ciência e religião, entre ciência e espiritualidade, entre qualquer outra coisa, essa pureza que se buscou. E nossas mãos eles estão sujas de sangue. E hoje eles estão sujas. Onde está Deus hoje? O professor disse aqui para os umbandistas também, que bom, né, que ele lembrou dos umbandistas, que o Umbanda não era religião, né, para um jurista há pouco tempo atrás. Então vejam essa pretensão do direito, que ainda hoje existe. Então, por que justiça sem masmorras? O que é justiça? Justiça é muito maior do que o direito, é muito maior do que só a arte, muito maior do que nós aqui. Ela tem que englobar o todo. E para englobar o todo, eu não posso ter a pretensão de sabê-la.
nem nós aqui. É preciso algo holístico, algo que tenha uma interdependência não só de pessoas, como de ideias, como de sentimentos, como de essa eternidade. O que é essa justiça que nós buscamos e por que sem masmorras? O que a masmorra lembra quando nós pensamos uma masmorra? Escuridão, pena, castigo, sofrimento, esquecimento. O Rio Grande do Sul aqui foi sugerido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a dar um jeitinho no Presídio Central. Que a sanção vai lá seguidos, por isso também a Carmela, nosso direito no CARTA, a gente sabe que a gente tem uma ilha lá, um oásis lá dentro, mas que as condições do que se acontece lá... Eu ouvi uma vez do promotor de justiça responsável pela fiscalização na época do presídio, que ele, apenas entrando para fiscalizar o presídio, ele ficou com carrapato. Então vocês imaginem quem está lá o tempo todo. Agora, nesse último verão, vocês lembram? 40 graus, aquele sol horrível, não tinha água para os detentos. E vocês imaginem, uma coisa é eu estar sem água, que outra coisa é eu estar sem água numa cela feita por uma pessoa com 30 dentro, sem água, 40 graus. Isso é uma masmorra. E daí agora vou tentar não me estender muito nessa partezinha chata, a partezinha do direito, que ela diz o quê? O que a gente diz o nosso conceito de justiça estrito para uma pena, porque o que a gente coloca lá no presídio é o nosso excluído, que não serve para a gente coloca lá. Quem que a gente coloca nessa masmorra? A gente coloca lá para que a pessoa melhore, né? Isso está na nossa lei, né? Para ressocializar a pessoa, para que ela aprenda a ser livre. Por isso que a gente prende, para que ela aprenda a ser livre. A gente coloca lá com os carrapatos sem água, com 40 graus, para que ela saia de lá melhor e daí ela possa aprender um pouco e ser uma pessoa como nós queremos que ela seja. Então a gente vê que ali não está funcionando, esse é o que está na lei. Agora tem outra coisa que está explicitamente na nossa lei, que diz que tem que ter um elemento de retribuição, é o mal pelo mal, está lá para sofrer mesmo. E esse é o nosso discurso oficial, está lá para sofrer mesmo, isso está na lei, apesar de tudo. Claro que ela vem do tempo da ascensão do nazifascismo, o nosso código de Getúlio Vargas, que começou essa função, essa fundamentação do nosso direito penal. O bom da gente dizer que é o mal pelo mal é que a gente não usa aquela pessoa. Fez o mal, eu aplico o mal, acabou a pena aí. Agora, se a gente tem hoje o que a gente diz, na beleza falsa de um discurso de ressocialização, a gente também tem uma falsa teoria em que diz que eu tenho uma prevenção geral na pena. Então, com aquela pessoa que está lá, com aqueles carrapatos, sem água, naquela masmorra, nós que estamos aqui fora vendo aquilo, nós não vamos cometer crimes. Isso é uma teoria da pena. Mas então, só um pouquinho, aquela pessoa está lá sofrendo, servindo como um instrumento. Ele está sendo desumanizado, ele está sendo coisificado. Então, acho que uma justiça sem masmorras é algo que nós devíamos estar buscando há muito tempo e que, a princípio, eu estava conversando com um vereador em que ele milita nessas questões e eu disse, mas isso não dá voto, né? Porque o que o povo quer? O povo quer linchar. Isso a gente pode estar vendo o que está acontecendo aí. É a ascensão da extrema-direita, é linchamento, adote um bandido. Eu poderia dizer, adote um reacionário. Dê uns livros para ele, traga ele aqui para a livraria. Cada um ajuda um pouquinho, né? Então, quando a gente fala, na época em que Hannah Arendt teve que fugir da França por ser apátrida, em que nós temos uma política norte-americana de expulsão de imigrantes, nós temos uma política europeia ainda na França, não muito tempo atrás, em que houve protestos, eram ciganos. Nós temos aqui no Brasil ainda perseguição. Eu vi, isso falando da internet, a internet é uma boa informação, eu vi um anúncio que saiu no Paraná agora, esses dias, para buscar um emprego. Busca-se homens brancos entre 25 e 35 anos. O nazifascismo, então, já é passado, né? Nós temos que ser homem branco, só não colocaram heterossexual, mas acho que isso
já deve estar implícito, né? Está implícito. Então, é necessário um sofrimento nosso hoje, um sofrimento da crítica, porque essa crise é só o que permite a crítica, e essa crítica, pensar no excluído, pensar na nossa sujeira, o nosso esgoto social, que é aqueles indesejados, que é tudo aquilo que é indesejado e colocado por trás, é tudo aquilo que o nazifascismo quer limpar, que é eu falo nazifascismo simbolicamente, a gente pode entender todo o discurso que está por trás disso, né? O discurso do Adão de um bandido, de certa maneira. Todo esse discurso que está por trás, a gente tem que ver e a gente tem que sofrer. A gente não pode ser um ativista de Facebook, que nem disse o professor. Mas não necessariamente eu tenho que jogar coquetéis molotov. Eu tenho que ter uma atitude proativa, e essa atitude proativa pode ser um pensamento, né? Que eu não tenho como repetir aquela frase. Penso, falo comigo, já não sei mais, mas é mais ou menos aquilo. É uma reflexão necessária, mas não é uma reflexão em si mesmo. É uma reflexão em si a partir do outro, é olhando no rosto do outro. E é essa reflexão que vai me fazer sair de mim mesmo. Porque vocês, não sei se conhecem ou não, o mito de Narciso, que morreu afogado. Por que ele morreu afogado? Ele se apaixonou por si mesmo no lago e... qualquer coisinha diferente de mim é feio. Essa é a nossa sociedade. É difícil por um lado é importante que eu me afogue em mim mesmo. É necessário esse exercício de autoconhecimento, mas a partir daí eu tenho que renascer das cinzas. A partir daí eu tenho que evoluir, eu tenho que ir à frente. Como é que eu faço isso? O nascimento, o parto é uma violência, é uma ruptura. E qual é o próximo passo do nenê? É reconhecer-se humano no rosto da mãe. Não é no seu próprio rosto. Então, reconhecer-me humano, a proposta que eu faria é que nos reconhecemos, inclusive, no criminoso. Essa é a reflexão que eu proponho. É que nós pensemos hoje o que há de mais abjeto para nós, como sociedade. Vamos nos reconhecer nele. Por que ele é abjeto para nós? O que há em mim que causa essa necessidade de crítica a essa crise? Essa crise que aconteceu em 68 e que aconteceu em junho do ano passado, em que eu, desavisadamente, fui junto com o pessoal e descobri o que é para um asmático uma chuva de gás lacrimogêneo. Esse foi o resultado que eu tive. Tive que parar de ir por questões médicas. Mas, quando a gente tem um problema num sistema, e esse sistema nós temos que identificar que nós somos o sistema, e que nós vemos que quando há necessidade de mudança, essa mudança vai ser alguém dizendo para nós algo que nós não gostamos. Isso é uma mudança no sistema, quando nós fazemos parte do sistema. Isso é um pensamento crítico, um pensamento que precisa de coragem, de reflexão, e não será fácil. A partir daí nós teremos uma justiça sem masmorras. A partir daí nós teremos uma nova sociedade. A partir daí, nesse dia a dia, nesse auto-reconhecimento, esse reconhecimento no próximo, e esse reconhecimento no próximo, o que é? Ética. E o que falta hoje no direito? Ética. Porque nós matamos Deus e não colocamos ninguém no lugar dele até hoje. O que falta? Ética, filosofia, humanismo, alteridade, arte. Faltou o homem. Vocês, acho que tem muito estudante de filosofia aqui, eu sugeriria, se vocês já não conhecem, a fábula de Higino, do mito do cuidado. Em que esse cuidado, essa responsabilidade com o outro, com o próximo, é o que falta, não só no direito penal, no direito da execução penal, mas em muita coisa do direito. Que, por exemplo, só para trazer de paraquedas aqui, a questão do casamento homossexual. Por que não pode o casamento homossexual? Porque ele é diferente. Não, mas a Constituição diz homem e mulher. A Constituição fala em 12% de juros ao ano. Se eu tiver um cuidado com o outro e esse outro for um homossexual e eu não for homossexual, bom, então eu tenho uma fundamentação. E é isso que está faltando. Se eu tiver isso,
eu acho que a gente começa a revolução que a gente quer, ou a evolução que a gente quer. Se eu pudesse, então, trazer um pouco da reflexão, trazendo um pouco do jurídico para tentar fazer esse amálgama, e que desse amálgama, desse barro, nasça algo, essa seria a minha parte. Eu queria agradecer, então, mais uma vez, essa vida que eu pude ter hoje aqui. Obrigado, Carmela.